assuntos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com a vereadora Marcela Trópia, ela que é vereadora do Novo, também presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Muito bom dia, Rodrigo, muito bom dia, Adriana. Obrigada pelo convite, desculpa o contratempo. De forma alguma, vereadora. Vereadora, vamos falar sobre essa questão da volta às aulas, né, do adiamento. A senhora que é presidente da Comissão de Educação lá na Câmara Municipal, tem sido bastante atuante, né, nos bastidores dentro dessa questão, e não só nos bastidores, protagonizando inclusive o pedido, né, uma ação pública para que esses decretos ou o decreto de adiamento seja revogado, e também, né, pedindo ao Ministério Público para que solicite informações à Prefeitura sobre esse adiamento. Como que a senhora recebeu isso e de que forma que a senhora está vendo, né, essa decisão da Prefeitura de Belo Horizonte, vereadora? Bom, mais uma vez queria agradecer o convite da Rádio Super, queria dar bom dia para os nossos ouvintes também e dizer que toda a comunidade escolar, a própria Câmara Municipal e eu pessoalmente, todos nós ficamos muito desesperados com esse adiamento. Na prática pode parecer mais 7 dias, menos 7 dias, não vai fazer tanta diferença, mas a gente está falando de um total de mais de 400 dias de escolas fechadas em Belo Horizonte, o que é extremamente grave para a aprendizagem das nossas crianças e danos que a gente já devia estar correndo atrás e a Prefeitura simplesmente ignora e negligencia a educação mais uma vez. O ofício para o Ministério Público foi enviado na segunda-feira e no fim da segunda-feira o próprio Ministério Público fez uma série de pedidos e de perguntas para o prefeito Alexandre Calil, então a gente sente que essa ação já deu certo. E, por um outro lado, a ação civil pública foi protocolada, a ação popular, perdão, foi protocolada ontem e a gente espera que uma intervenção imediata seja feita para restabelecer as aulas presenciais em Belo Horizonte. Inclusive o prazo para a Prefeitura dar explicações ao Ministério Público termina hoje, né? Exatamente, e a gente já está com o período letivo atrasado. Poderia ter começado no dia de hoje, infelizmente não vai começar em função dos desmandos aí do prefeito Alexandre Calil, que vale dizer está descumprindo um próprio critério que a Prefeitura tem. Não sei se todos os ouvintes acompanham os boletins epidemiológicos, mas existiu um critério criado pela Prefeitura lá atrás, quando a gente voltou às aulas em abril, maio do ano passado, que estabelecia uma matriz de risco. E essa matriz de risco, hoje, pelos dados que a gente tem do coronavírus em Belo Horizonte, todas as aulas até alunos de 18 anos poderiam estar de volta. Então a Prefeitura age de maneira incoerente com os próprios critérios que ela mesma estabeleceu. Vereadora, a gente ouve muito dos seus colegas vereadores a reclamação de falta de diálogo com a administração municipal. Em algum momento a senhora, até enquanto presidente da Comissão de Educação da Câmara, tentou esse diálogo com a Prefeitura a partir da decisão que foi anunciada de adiamento às aulas? E se tentou, como é que foi a recepção ou a não recepção da Prefeitura? Bom, Rodrigo, a articulação para a volta das aulas, ela já acontece desde maio, abril de 2020, quando eu não era nem vereadora, a gente já fazia e buscava fazer essa interlocução com tanto o governo estadual quanto com a Prefeitura, e na Prefeitura a gente sequer foi recebido. Por isso, então, que os pais resolveram se organizar, e acho que vale a menção aqui ao movimento Juntos pela Educação, que a gente costuma dizer que criança, pais de família, mães, não tem sindicato. Então, eles tiveram que se organizar na pandemia para conseguir pleitear o que desejavam, que era o retorno das aulas. Então, acho que esse é um legado positivo que a pandemia deixa. Esses pais estão muito mais organizados hoje para cuidar da educação dos filhos em relação às decisões do poder público, mas por um outro lado, a gente na Câmara Municipal tentou fazer uma série de audiências públicas, foram vários convites para a secretária Ângela, para a sua equipe, e sequer representante a Prefeitura mandava. Então a gente vê que a Prefeitura ela não só não quer falar sobre o assunto da educação, como está disposta a colocar a educação na primeira fila da negociação, né? Ao invés de seguir emendações da própria Unesco e outros órgãos internacionais que antes mesmo da gente ter vacinação já diziam que escola não era foco de contaminação, que a gente não devia fechar a escola, a Prefeitura coloca na fila, né? É a primeira
a ser fechada e a última a ser aberta. A gente teve um jogo ontem em Belo Horizonte com mais de 40 mil pagantes. Em compensação, uma sala de aula que tem protocolos rígidos, que é altamente fiscalizada, não pode funcionar, porque na cabeça do prefeito Alexandre Calil, que só pode estar delirando, aquilo ali vai ser um foco de contaminação para a sociedade, e a gente sabe que não é. Na sua visão, vereador, essa decisão da prefeitura, né, do prefeito Alexandre Calil em adiar as aulas, seria uma decisão mais política do que de saúde pública? Com certeza. Uma decisão política e que descumpre os próprios critérios técnicos e científicos dos protocolos que a prefeitura já estabeleceu. Como eu disse para vocês, a matriz de risco que a própria prefeitura tem publicada no site dela, no boletim epidemiológico, autoriza o retorno presencial de todas as faixas etárias até 18 anos. Mas na cabeça do prefeito esse critério agora, nesse momento político, já não vale mais. Então, a gente gostaria inclusive de saber qual foi a motivação real dessa decisão. Porque para o público e para a classe política que acompanha de perto a prefeitura e as suas decisões, isso não está nada claro. A gente está conversando com a vereadora de Belo Horizonte pelo Partido Novo, Marcela Trópia, presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, sobre o adiamento das aulas em Belo Horizonte. A gente viu, vereadora, que também a Defensoria Pública entrou nessa questão, cobrando explicações da prefeitura. Foi até uma reportagem que a gente trouxe um pouco mais cedo, aqui mesmo no programa. A senhora também chegou a procurar a Defensoria Pública, ou essa foi uma ação que não passou necessariamente pela sua atuação? Que a senhora contou pra gente que procurou o Ministério Público e também entrou com uma ação popular, né? Contra essa decisão da prefeitura. Olha, Rodrigo, eu e outros vereadores, inclusive, estamos num grupo do Juntos pela Educação que eu comentei, que tem representantes do Cinep, que tem representantes de vários pais e mães de alunos de rede pública e privada, que tem vários médicos, vários políticos, e a gente, nesse momento de crise, a gente tem que dividir para dominar, né? Então, a gente teve, primeiro, uma frente de atuação ali com o MP, com a Ação Popular. Os pais e médicos sentaram com a Defensoria Pública. A gente tem na Câmara Municipal hoje 2 iniciativas, o PL do vereador Wesley, que foi protocolado recentemente para cassar o decreto do prefeito, e o PL de Educação Essencial, que é o PL 103, que hoje vai estar em votação numa comissão conjunta e já vai poder ir para plenário em segundo turno, que foi um PL que eu pessoalmente me engajei muito para que fosse aprovado no ano passado. Infelizmente a gente não conseguiu aprová-lo na legislatura de 2021. Esse ano a gente pretende aprovar agora em fevereiro, porque se esse PL tornar a educação em BH realmente essencial, o prefeito não vai poder fechar escolas e abrir ao Deus dará como ele tem feito. Então ele vai ter que ter uma justificativa muito plausível, quase que de calamidade pública extrema, para conseguir fechar as escolas, e hoje essa justificativa não existe. Então eu estou muito confiante com a aprovação desse PL e, claro, né, com o prefeito sancionando na sequência, que a gente consiga mudar esse contexto de abre e fecha das escolas, que são as primeiras da fila a serem negociadas quando a gente fala de restrições em relação à pandemia. Vereadora, quando a senhora classifica como uma decisão política da prefeitura o adiamento da volta às aulas, eu pergunto, a quem essa decisão, na sua visão, poderia beneficiar? Bom, Rodrigo, a nossa interpretação é de que o prefeito simplesmente cedeu à pressão dos sindicatos, porque foi a única classe que se manifestou a favor desse adiamento. Eu sei que esse posicionamento dos sindicatos não diz respeito a todos os professores. Existem professores, sim, que estão doidos para poderem voltar para o ensino presencial, mas é uma organização de classe, né? E é uma entidade que, em momento nenhum, se preocupou com a educação das nossas crianças. Não estou dizendo os professores, que esses, sim, se dedicaram demais para poderem se desdobrar diante da inexistência de um ensino remoto em Belo Horizonte. Inclusive, vale dizer isso, né, que as crianças ficaram 400 dias em casa, sem atividades remotas, sem aula online propriamente dita, mas vários professores fizeram isso de maneira independente, e hoje a decisão foi política porque o prefeito cedeu à pressão dos sindicatos. A única entidade que foi a favor desse adiamento foi o sindicato dos professores e o sindicato da rede pública e da rede privada de professores que atuam aqui em Belo Horizonte. A gente vê que
Isso e o Conselho Municipal de Saúde. A gente não viu nenhuma outra entidade, nenhuma entidade médica, nenhuma classe de pais e também de alunos concordando com esse adiamento, que são os diretamente envolvidos na pauta. Vereador, um outro ponto aqui que eu queria abordar com a senhora é o seguinte: a prefeitura afirma na decisão do adiamento que seria um espaço de tempo, né, para que pudesse vacinar os estudantes e que eles chegassem vacinados pelo menos com a primeira dose no dia 14. A senhora acha mesmo que eles vão ser vacinados até o dia 14? Nós estamos no dia 2 de fevereiro. Nessa semana, nenhum público foi convocado para vacinação. Estamos na idade de 9 anos, sem comorbidade. E, além disso, né, dependendo do período em que as outras idades forem convocadas, a gente não vai ter aquele intervalo de 15 dias de imunização, né, em que os infectologistas dizem que seria esse espaço para proteção efetiva e para que a vacina fizesse efeito. A senhora acredita que realmente isso vai poder ocorrer, chegar com todo mundo vacinado dia 14? Adriana, essa foi mais uma desculpa do prefeito para ceder à pressão dos sindicatos. Isso porque a prefeitura teve todo o período de férias para se organizar em relação à vacinação. Mas a gente sabe que Belo Horizonte não é exemplo em vacinação. Quem aqui não lembra, né? A gente precisando vacinar as pessoas e a prefeitura não vacinava aos domingos, a prefeitura não aproveitava outros espaços além dos postos de saúde para poder fazer a vacinação. Nós já vivemos esse filme antes da falta de gestão para vacinação. E é claro que não vai dar tempo de vacinar esses alunos até o dia 14, porque isso era uma desculpa. O real motivo não era esse. E eu acho que é importante a gente pensar a política pública de verdade, de maneira completa. A prefeitura poderia aproveitar o espaço das escolas para poder tratar sobre a vacinação, para poder conversar com os pais, já que para ela essa é uma diretriz importante, vacinar crianças para ir para as escolas. Mas ela faz o contrário, ela isola as crianças de um ambiente educativo, mas elas podem ir aos jogos de futebol, podem ir ao clube, sob uma justificativa que fica bonita na fita, né? Falar que é importante vacinar as crianças, quem que seria contra esse tipo de justificativa? Então a gente vê que é uma desculpa. Eu fico muito temerosa do que pode acontecer na semana que vem, caso a prefeitura não consiga avançar nessa suposta vacinação, e se a gente vai ter um novo adiamento, como a própria secretária Ângela já disse em entrevista. Então eu fico muito preocupada, a gente vai continuar vigilante e tentar acelerar ao máximo essas iniciativas que a gente já tem do PL de Educação Essencial, da Ação Popular. E digo mais, vacinação nunca foi razão científica e técnica para a reabertura das escolas. A Unesco já recomendava que as escolas ficassem abertas, independente da vacinação dos professores e da comunidade escolar. Ou seja, a prefeitura só lê a parte da ciência que interessa aos interesses políticos que ela tem, né? Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Vereadora, a senhora já esteve aqui conosco em outras oportunidades, já conhece o quadro, são perguntas objetivas, respostas também objetivas, é como se fosse um ping-pong. Vamos começar? Bora. Vamos lá, para começar então, o adiamento da volta às aulas em BH. Um grande absurdo. O ano legislativo. Promete muito, inclusive em função das eleições. O prefeito Alexandre Calil. Não prioriza a educação. BH hoje não tem prefeito. Presidente da Câmara, Nelly Aquino. Tem feito um trabalho muito, muito dedicado para que a Câmara Municipal consiga ser mais econômica e focar nos problemas da cidade. Marcela Trópia, em 2022, permanece na Câmara ou tenta voos mais altos? Permaneço na Câmara, é meu compromisso cumprir o meu mandato até o final de 2024. Vocês podem ter certeza que eu continuo firme e forte. Vereadora de Belo Horizonte, pelo Partido Novo, Marcela Trópia, ela que é presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Vereadora, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela presença e pela participação aqui no Café com Política. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada, Adriana. Obrigada aos ouvintes, e a gente segue à disposição para continuar falando sobre esse tema tão importante para a nossa cidade, que é a educação. Obrigado, senhora.